É lógico que a gente sempre começa perguntando do chamado da pessoa, como é que ela se encontrou no ministério. Mas no seu caso envolve o chamado também do seu marido, no caso o pastor Noidi. Como foi para você quando você descobriu que ele tinha um chamado pastoral? Você entendeu também que isso era um chamado para vocês dois, ou um chamado dele? Como é que foi para você essa experiência? Bom, na verdade, não foi surpresa para mim que ele tinha um chamado, porque eu já o conheci chamado. Eu já sabia que ele queria ser pastor, estava fazendo seminário. Então, isso eu já sabia desde os primeiros contatos que tive com ele. E a questão do meu chamado, eu acho que na nossa conversa vai dar para a gente responder sobre isso. Legal, legal. Vamos falar muito sobre isso e dentro dessa descoberta, então você já contou que foi desde o começo do seu relacionamento com ele, você já sabia. Já sabia. Quais eram as suas expectativas e dentro dessas expectativas, quando você lidou com a realidade, foi muito diferente? Bom, na verdade, vou confessar, eu não tinha expectativas de ser uma esposa de pastor, me casar com o pastor. Quando foi dando certo o nosso relacionamento, a minha preocupação primeira era ser muito feliz no casamento, porque ele foi uma resposta de oração na minha vida e, sinceramente, eu não tive preocupação e nem expectativa. Ai, vou me casar com um pastor, como será? E eu explico por quê. Era algo um tanto natural para mim isso, porque eu tinha uma vida cristã ativa na igreja. Eu sou filha de presbítera. Quando eu nasci, papai já era presbítero. Um homem de Deus que amava o serviço do Senhor. E ele ensinou isso para a gente, desde a tenra idade. Ensinou a gente a ser dizimista desde pequenininhos. Nosso lugar de sempre ir era a igreja, escola dominical de manhã, culto à noite. Com 15 anos eu já comecei a dar aula de escola dominical. Então, eu não tive essa preocupação. Vou me casar com o pastor e agora como vou ser esposa de pastor? Porque essa vivência cristã na igreja já era comum. Era familiar na minha vida. Legal. É importante dizer que o que mais tem na sua família é pastor e presbítero, Bom né? lembrar, Porque, muitos inclusive o pastor pastores. Noidi era filho de presbítero, né? Sim, de muitos anos. E muitos primos, pastores, muitos presbíteros. Parece que é uma família mesmo que Deus permitiu ser construída para servir, para todo lado. Legal. E quando o pastor Noidi, então, foi ordenado, assumiu sua primeira experiência lá em Cândido Mota, como ele sempre fala, né, na gloriosa Cândido Mota. E você percebeu, então, que ali, ser esposa de um pastor também representa um chamado incomum para uma pessoa comum? Como é que foi para você esse processo, então, depois de compreender que o seu papel não se limitaria a ser uma mulher comum dentro de uma comunidade local? Houve algum momento que você sentiu essa pressão de ser diferente, de se comportar diferente, de ter que ter uma conduta diferente das outras mulheres dentro da igreja? Como é que você lidou com essa pressão de ter que ser exemplo de conduta e espiritualidade? Bom, o chamado realmente é incomum, né? Mas eu não tive, assim, para dizer sinceramente, um choque de realidade. Não tive, conforme eu já disse antes, que eu já tinha essa vida de serviço e tal. E essa questão de ser exemplo, de ser a mulher de pastor, também nunca foi a minha preocupação. Mas a minha preocupação, sim, era sempre servir ao Senhor da melhor maneira possível. Papai já ensinava, mamãe já ensinava isso pra gente. Então, o cristão, a mulher cristã, o homem cristão, tem de ter esse papel. Não é especial para a esposa do pastor, para um oficial de igreja. É assim que eu vejo. Sim. Então, a responsabilidade é de todos.